Você que se interessou em aquarela ou quer aprender mais sobre esse incrível material, hoje eu vou te dar 8 dicas de materiais muito assertivos para você começar com o pé direito. Então, bora lá! Olá, artistas! Eu sou o Reed e além das 8 dicas, vou deixar também o link na descrição aqui dos materiais citados nesse vídeo, beleza? Então, para a primeira dica, vamos falar da própria tinta aquarela. No começo, quando a gente não sabe nada, pode ser um pouco difícil, um pouco confuso, porque existem muitas marcas, 5 tipos de aquarela, e a gente não sabe bem para onde apontar, porque o valor da aquarela do material influencia diretamente na sua qualidade. Porém, na aquarela a gente não pode ter dó de ficar economizando, porque é um material caro e a gente só quer fazer desenho top. A gente não pode pensar desse jeito no começo, porque a gente precisa errar, precisa fazer exercício e isso vai gastar muito material. E para driblar isso, a gente começa com um material um pouco mais barato, para não ter esse receio, esse peso na consciência de ficar gastando muito material à toa. E isso é importantíssimo, principalmente no começo, onde a gente precisa fazer muito exercício. Por isso, é melhor começar com material um pouco mais barato para se acostumando, para ver se vai gostar mesmo e depois passar para um outro mais caro e investir no material melhor, de qualidade melhor. Então, a princípio, eu recomendo a marca Pentel, 12 cores, aquarela em bisnaga. Porém, ela é uma aquarela um pouco mais difícil de se encontrar, apenas em lojas especializadas. E às vezes na sua cidade não irá ter essa loja, muito menos essa aquarela. Uma opção seria a internet, porém ainda tem o frete, pode encarecer ainda mais essa aquarela. Por isso, se você não tiver aquarela da marca Pentel, você pode optar por aquarelas em pastilhas da marca Faber-Castell, Cis, Giotto, que são bem escolares, bem inferiores, porém ainda dá para brincar com elas, principalmente no começo, para ver como que ela reage com a água, com a tinta e etc. E praticamente todas as papelarias vão ter esse tipo de aquarela, porque elas são bem infantis, bem escolares mesmo. Também não são caros, está em torno de 10 a 20 reais no máximo. Então acredito que seja um material muito acessível, porque é até mais barato que lápis de cor. Se for uma primeira aquarela que você vai comprar, recomendo essa. Depois você tem que pegar uma Pentel e depois aumentando o preço, aumentando as cores, aumentando a sua palheta, beleza? O segundo material, que é o segundo material mais influente na aquarela, tirando a tinta aquarela, que é o papel. O papel, ele precisa ser um papel especial. A gente não pode pintar em uma folha sulfite, uma folha comum de impressora que a gente vê no dia a dia, porque ele é muito fino. A sua gramatura, que é a sua espessura do papel, ele é muito frágil. Se você coloca numa água, uma gotinha de água ali, passa o dedo, ele já rasga, ele já começa a esfarelar, desmanchar. E na aquarela a gente trabalha diretamente com água. Por isso, eu recomendo a marca Canson, porque é uma das mais acessíveis. Tem a linha escolar, mas aqui a gente vai usar a linha aquarela, de preferência, aquela que tem 300 de gramatura na capa, que ela é bem grossa, ela tem uma porosidade, tem uma textura para ajudar quando a gente passa o pincel com a tinta sobre o papel, mas ainda pode ser caro em alguns casos, principalmente se você for comprar pela internet, ou porque ainda tem mais o frete, ou às vezes você pode até mesmo não achar, porque Canson é uma marca, tem que ser uma loja especializada, não vai ter jeito, dificilmente papelaria de esquina vai ter, mas se tiver, opte por essa. Mas se não tiver especial de aquarela na capa assim, você pode comprar uma Canson de 200 de gramatura. Ela ainda vai enrugar, ainda vai ser um pouco inferior à aquarela, porém você vai conseguir fazer exercícios, alguns desenhos que não exigem tanta água assim, e já vai te ajudar muito, além de ser mais barata também. De 200 para baixo, 120, 80, eu não recomendo, porque não vai dar certo, você não vai ter uma experiência legal. Até 200 você vai conseguir desenhar alguma coisa ali, mas tenha em mente que é sempre melhor comprar papéis especializados em aquarela, porque foram feitos para isso, beleza? O terceiro material que é diretamente ligado são os pincéis. Os pincéis de aquarela, eles são especiais porque as suas cerdas, eles são um pouco mais arredondados e também elas formam um biquinho, uma ponta bem fina, então você pode variar com o mesmo pincel, traços finos e traços grossos. É uma das qualidades da aquarela, principalmente dos pincéis. Porém, os pincéis, cada pincel individualmente não tem um valor tão acessível assim, mais ou menos de 15 a 30 reais cada pincel. E eu indico pelo menos 3 pincéis, que seriam um pequeno, um médio e um grande, para começar. Mas eles vão durar praticamente a vida toda se você cuidar bem. Porém,
eu tenho uma marca para recomendar aqui, que na verdade é um conjunto da Faber-Castell, que se chama Soft alguma coisa, não tô lembrando aqui de cabeça, mas vai estar aqui na tela. Ela é muito bom, porque ela no começo, quando eu descobri ela, era em torno de R$15, agora deve estar uns 20, 25 por aí. Porém, ainda compensa, porque ele vem 4 pincéis. Como eu disse, um pincel pequeno, um médio, um grande, e ainda vem um pincel com a ponta chanfrada, aquela quadradinha assim. Tudo isso, todos esses 4 pincéis só por 20, 25 reais, dependendo da época que você está vendo esse vídeo. Mas ainda compensa muito, porque a qualidade deles é muito boa, é parecido com as marcas da Ceramic, que é um dos principais pincéis para aquarela. Eu recomendo ela também, se você puder, você conseguir comprar essa aquarela, porque é uma das melhores, mas não é tão caro assim. E elas são muito próximas, além de ver com grid, eu também fiz um vídeo, se você quiser ver mais detalhes sobre ela, eu vou deixar aqui no card ou na descrição. Beleza, mas é um dos melhores pincéis disparados por causa do seu preço e também da sua qualidade. Bom, falando um pouco sobre a água rapidamente, você vai precisar de um recipiente, pode ser um copo, uma bacia, o que você tiver disponível. Porém, eu recomendo que você trabalhe com um copo ou alguma coisa de plástico que não quebre, porque eu já tive alguns acidentes aqui de derrubar o copo, quebrar, fazer vidro pelo chão inteiro. Por isso eu recomendo de plástico, para quando cair, porque alguma hora vai cair, porque você fica movimentando, vai ter contato ali. Então recomendo sempre de plástico ou de materiais que não quebrem, beleza? Para tirar excesso de água, ter um controle melhor dela, é essencial ter um pano ou uma toalha ou qualquer coisa para absorver a água. E eu recomendo que você não use papel toalha, papel higiênico, essas coisas, porque ele vai se desmanchando e você vai precisar sempre, então você vai gastar muito papel ali. O preferencial é que seja um pano. Aquelas flanelinhas de limpar a mesa, etc. assim, eu não recomendo, porque ele não absorve tanta água assim. Eu recomendo pano de algodão. Se você não tiver, pode usar um pedaço de camiseta ou qualquer coisa assim que absorva bastante água, beleza? O sexto material que eu vou falar aqui é o godê. Mesmo se você usa uma pastilha que você consegue misturar ali a tinta no local mesmo da pastilha, você ainda vai precisar de um godê para misturar outra tinta, porque você não vai pegar o vermelho, colocar no azul e ficar misturando ali, entendeu? Você vai precisar de um godê para ficar misturando a tinta. Em alguns lugares o godê pode ser um pouco caro, porque é um recipiente de plástico. Você não precisa gastar, você pode usar uma forma de gelo, um suporte de ovo, ou até mesmo aquela forma que vem no Ferrero Rocher, em coisa de chocolate, sabe? Tem vários quadradinhos assim. Use a imaginação, você não precisa comprar um godê para misturar tinta. Pode ser qualquer recipiente de plástico, beleza? O sétimo é a fita crepe, que é essencial para aquarela, porque a gente precisa grudar, prender direitinho a folha na mesa, porque conforme a gente vai colocando a água, o papel, mesmo com 300 de gramatura, que é um dos mais grossos, ele vai se desformando dependendo da quantidade de água que a gente colocar. Então a fita crepe ele vai segurar o papel para que ele não deforme e fique certinho grudado na mesa e não perca a sua forma original. Então a gente sempre vai utilizar prender a fita crepe. O ideal seria aquela fita mágica, a fita mesmo de desenho, só que ela é muito cara. Se você for prender sempre uma folha 3, que é bem grande, em 5, 6 vezes já era sua fita. E a fita crepe é um dos mais viáveis, porque ele é muito barato e ele rende muito, tem muitos metros, vários tamanhos também, se precisar. Eu recomendo da marca 3M, porque tem uma qualidade muito boa. Conforme a fita crepe vai passando os anos, a sua cola adesiva ele vai meio que envelhecendo e vai ficando mais grudenta e mais ruim de colocar no papel, porque pode ter o perigo de rasgar. A 3M ela tem uma qualidade boa, não é nenhum marketing aqui, mas é porque eu já usei bastante ela, então eu posso falar isso, que mesmo se ela for velha ainda vai manter a sua qualidade. As outras têm o perigo de acontecer isso que eu falei, e quando isso acontecer, quando a cola estiver muito estranha, qual a dica que eu dou para enfraquecer essa cola? Você passar na camiseta e ficar passando algumas vezes para enfraquecer essa cola e depois grudar no papel e não ter perigo de rasgar quando for tirar, beleza? E a última dica pode parecer estranho, mas é a prancheta.
Mas por que eu vou precisar de uma prancheta se eu tenho uma mesa de desenho e se eu posso colar ali certinho? Bom, normalmente a gente não vai conseguir terminar o desenho em um dia, ou seja, fazer do esboço, correção, arte final, depois pintar, fazer várias camadas, tudo no mesmo dia, porque é um processo muito demorado, porque a gente precisa esperar secar a camada, depois pintar de novo, espera, seca, pinta, e esse processo pode levar alguns dias. E se você não tem ainda um local de desenho, só para desenho, você usa a mesa da sala, a mesa do jantar, enfim, você vai precisar tirar porque vai ter outros usos ali. E você não vai ficar tirando, colocando toda vez que você for desenhar. Então a prancheta, que é uma coisa móvel, se você colar ali, você pode pintar a hora que você quiser, onde você quiser. Por isso eu recomendo uma prancheta no começo do estudo em aquarela. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado, te agregado a alguma coisa, economizar alguma grana, beleza? Então ficando por aqui e falou!